Selic a 13,25 ao ano. O que isso quer dizer? Vai acontecer na vida das pessoas, na vida de todos os brasileiros, principalmente na vida de quem investe em ações e fundos imobiliários na bolsa de valores. O que vai acontecer? E agora, o que eu faço? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar, eu vou te dizer o que vai acontecer, o que você deve fazer neste momento. E como vocês podem ver, cabelinho cortado, novo visual, hein? Bom, vamos ao assunto. Selic subiu, pessoal. O que isso quer dizer? O que vai acontecer nos meus investimentos, na minha carteira de investimentos? Já que a Selic subiu 1 ponto percentual. O ano passado estava 12 ao ano, agora está 13,25 ao ano. Subiu 1 ponto percentual a taxa Selic. Bom, com a alta da Selic ocorrem várias coisas no cenário financeiro brasileiro, principalmente a queda do preço das ações e dos fundos imobiliários. Algumas pessoas enxergam isso com maus olhos, já outras enxergam isso como um momento de oportunidade. E o que você deve fazer? Você deve se desesperar? Você deve ver isso como oportunidade para adquirir bons ativos a preços descontados? O que a gente deve fazer nesse momento, hein? Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para você de como gerenciar a sua carteira neste momento e vou falar o que eu vou fazer com a minha carteira de investimento agora que está acontecendo tudo isso, não é mesmo? Vamos começar pelo começo, então. O que é taxa Selic? Resumindo, taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Mas da onde que vem essa taxa Selic? Quem que gerencia essa taxa Selic? O que é a taxa Selic? A taxa Selic, ela é uma taxa de juros que o Banco Central define para controlar a inflação. Se a taxa Selic sobe, significa que a inflação também está subindo. Ou seja, eles aumentam um pouco mais a taxa Selic para tentar segurar a inflação. A inflação todo mundo sabe o que é. É o poder de compra do brasileiro. E o Banco Central, ele ajusta essa taxa, se ela vai subir, se ela vai descer, em suas reuniões. Reuniões essas que são chamadas de Copom. Muito provavelmente você já deve ter visto no noticiário alguma notícia sobre isso. Ah, Copom, não sei o que, Copom pra cá, Copom pra lá, Banco Central. Com certeza você já deve ter ouvido falar disso na televisão. Se bem que poucas pessoas assistem televisão aberta hoje em dia, né? E quando essa taxa Selic sobe, os bancos, as instituições financeiras, elas tentam acompanhar a taxa Selic. Ou seja, elas aumentam também a taxa de juros de suas aplicações, de seus CDBs, caixinhas, porquinho, suas aplicações em renda fixa no geral. Elas tentam acompanhar a taxa Selic para compensar. Até porque instituições pagam uma taxa muito abaixo do que a taxa Selic, eles acabam perdendo clientes, não é mesmo? O que os bancos não querem definitivamente, perder clientes. Ou seja, a taxa Selic é um guia, é a taxa mãe de juros do Brasil. E as instituições financeiras seguem ela para tentar manter sempre nivelada. Tá, mas a Selic alta é bom ou não? Olha, se você olhar a curto prazo, até que é bom. Agora, se você vai olhar a longo prazo, isso acaba sendo, essa taxa alta, muito elevada, acaba sendo insustentável a longo prazo. Até porque os juros estando alto, não aumenta a produtividade do país. Em outras palavras, a alta da Selic não faz a riqueza das pessoas aumentarem. A pessoa não fica mais rica com a alta da Selic, não a longo prazo, e sim a um curto prazo. Pode até parecer que a gente está ganhando no curto prazo, mas a longo prazo isso é insustentável. Bote isso na cabeça. Se você investe em ações e renda variável, alocar todo o seu patrimônio na renda fixa porque ela está pagando 13,25 ao ano, o que dá mais de 1% ao mês, não é uma boa estratégia. Definitivamente não é uma boa estratégia. O aumento dessa taxa só aumenta e muito a dívida pública do país. E você sabe muito bem quem é que vai pagar essa dívida pública, né? Somos nós. Eu, você, que pagamos imposto, que vai para o governo pagar essa dívida. O que definitivamente não está acontecendo. O governo está cada vez mais gastando mais. E se não aumenta a taxa Selic, acaba gerando mais inflação, ou seja, menos poder de compra. O real cada vez mais desvalorizado. Mas o que acontece na minha vida quando a taxa Selic sobe? Vamos ver isso agora. A economia do país fica fraca. Vamos dar um exemplo aqui. Se uma pessoa, um pequeno empreendedor, está pensando em abrir um negócio, ele vai acabar pensando 2 vezes antes de abrir o seu negócio. Por exemplo, uma lojinha, uma lancheria. Ele acaba pensando 2 vezes antes de montar esse negócio. Porque ele vai olhar assim e ver, poxa, se a renda fixa está pagando 13 ao ano, o que dá 1% ao mês, pouco mais de 1%
13% ao mês, por que eu vou abrir uma loja, abrir uma lancheria, se eu posso botar meu dinheiro lá e render 13% ao ano? Sendo que se eu abrir uma loja, eu vou ter que pagar muito tributo, muito imposto, contratar pessoas, pagar funcionários. Isso acaba gerando muita despesa para essa pessoa. Aí que tá o ponto. Ela acaba pensando 2 vezes antes de montar o seu negócio. E a maioria das pessoas, quando ouvem a palavra empreendedor, o que vem na cabeça delas? Elas acabam imaginando uma pessoa multimilionária, uma pessoa que tem muito dinheiro. Mas quando na verdade, os verdadeiros empreendedores que fazem a economia brasileira girar, que fazem o dinheiro girar no país, são os pequenos e os médios empreendedores. Mas e se a Selic tá alta, tá super alta, 13% ao ano, por que as ações e os fundos imobiliários estão baixos? Estão se desvalorizando, estão perdendo o valor de mercado. Como você pode ver nesse gráfico, historicamente, sempre quando a Selic está alta, as ações e os FIIs estão em baixa. As ações e os FIIs acabam estando em baixa. Isso não é a primeira vez que acontece. Como você pôde ver no gráfico, já vem de anos atrás. E esse efeito tem um nome, se chama de correlação negativa. Quando a Selic sobe, as ações descem. E quando a Selic desce, as ações sobem. Você pode ver no gráfico. E quando um sobe, um desce. Isso que faz o gráfico ficar essa loucura. Agora que vem um ponto importante nesse vídeo. O que o investidor de longo prazo deve fazer no momento como esse? Ele deve vender seus ativos e ir totalmente para renda fixa? Ou ele deve ver isso com bons olhos e ver que esse é o momento de oportunidade de comprar bons ativos, bons fundos imobiliários a um preço descontado, a um preço mais barato? O que ele deve fazer? Para o investidor de longo prazo, esse aqui é um excelente momento de oportunidade de comprar grandes ações de grandes empresas, bons fundos imobiliários a um preço muito descontado, a um preço reduzido. É só começar a gravar que começa a passar 50 carros aqui. Nunca passa. Começa a gravar, agora passa moto, passa carro, passa tudo aqui, velho. É impressionante. Voltando ao nosso raciocínio, é um excelente momento para comprar bons ativos. E não vender os seus ativos que estão na sua carteira só porque eles se desvalorizaram. Não faça isso. Mas então o que faz as ações e os fundos imobiliários caírem, perderem seu valor de mercado? É basicamente o pânico das pessoas. Porque elas veem seus ativos, seus fundos perderem valor, elas acabam vendendo seus ativos e vão para a renda fixa, que está pagando 13% ao ano. Isso faz com que as ações e os fundos acabem se desvalorizando. E aí que surge o bom momento para você comprar esses bons ativos a um preço descontado. Você entende a lógica da coisa? Em vez de vender, você compra a um preço descontado. Então, se você possui fundos, ações, renda variável em sua carteira, o conselho que eu dou e que eu vou fazer na minha carteira é escolher bons ativos de boas empresas e adicionar na minha carteira, comprar e não de vender os ativos que eu tenho. Por isso a importância de ter uma carteira diversificada, com ações, fundos, renda fixa. Se você aloca todo o seu capital só em renda fixa, hora ou outra ela vai cair e as ações e os fundos vão subir, como vocês viram no gráfico. Hora sobe, hora desce. E até lá, eu vou continuar comprando bons ativos a um preço descontado. Aconselho a você a fazer o mesmo. Esse foi o vídeo. Se você gostou do conteúdo, se agregou alguma coisa, se você entendeu a mensagem do vídeo, considere se inscrever no canal. Deixa seu gostei se você entendeu a mensagem do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.